Olá, eu sou o Carlos e este aqui é o Season Finale, né? Esse aqui é o último episódio da Sala de Guerra, nessa temporada, na realidade, da Sala de Guerra sobre ferramentas Dev, né? E esse último episódio vai ser com o Will Correia, e ele vai falar sobre seu URL, né? Enfim, eu vou chamar ele aqui, ele se apresenta para vocês aí, enfim, e a gente faz a introdução aí. E aí, seja bem-vindo, Will. Se apresenta para a galera aí. Opa, e aí, Carlos, tudo bom, meu querido? Pô, muito legal estar aqui de novo, participando desse projeto fenomenal aí. E, bom, eu sou o William Correia, trabalho com desenvolvimento de software tem uns anos aí, né? Eu costumo brincar que agora a minha carreira já é maior de idade, então não já pode ser preso, já pode beber, né? Então já estou passando desde os 18 anos. E, bom, quando o Carlos falou comigo de vir falar sobre Kill, né, o seu URL, ou qualquer outra forma de falar essa aplicação aí com cuidado, eu falei, cara, vou falar sobre isso. Ele ficou, não, tem coisa. E aí realmente eu falei, caraca, tem mesmo. Né? Então, é tipo quando tu vai falar de Linux, né? Você é usuário de Linux, fala assim, não, sei de Linux pra caramba, mas tu vai fazer um material e tu descobre que você não sabia nem tanto assim. Então, vamos falar sobre esse cara aí, o seu URL, Kill, como a gente quiser falar aí, esse canivete suíço da galera de Dev, DevOps, essa turma aí que mexe com coisa web, né? Tem um nome polêmico, né? Esse nome é meio Tem que tomar estranho. cuidado com esse nome. Tem que tomar cuidado. Enfim. Mas, assim, e qual é a tua... Tu acha que essa é uma ferramenta importante? Uma ferramenta que está no nosso dia a dia ou não? Qual é a tua opinião sobre essa ferramenta? Cara, essa pergunta é fantástica. Assim, o que acontece, tá? De início, quando você começa a aprender ali, você começa a interagir com a máquina, né, não importa o que você faça na área de tecnologia, você ainda é muito distante dela, porque os primeiros passos da gente no computador e tal é através de uma interface gráfica, através ali de uma UI que a gente costuma falar, né, user interface e tal. E aí o ambiente do terminal, ele geralmente é um pouco inóspito para a gente fala assim, nossa, isso é coisa de hack, uma parada meio que desconfortável ali, a gente sempre fica achando que uma aplicaçãozinha, sei lá, tipo um Postman da vida, que nem está tão bem na foto atualmente, seria uma ferramenta mais legal e tal. E aí você acaba pegando o seu URL mais para hacks, assim. Então você precisa fazer uma chamada rápida, você precisa validar um health check, você precisa validar se o seu serviço está rodando, e até você abrir o Postman, até configurar o Insomnia, até tu configurar o endpoint, não sei o quê. Tu já deu uma linha de comando ali, né, e ele já foi. Então ele é um cara que ele entra com um canivete suíço, assim, literalmente, você carrega no bolso e de repente você saca ele, e ele acaba sendo muito útil, né? Então, a princípio, parece que você não precisa tanto dele, mas quando tu tem ali um ambiente em que você atua, principalmente em configuração, num ambiente mais complexo, talvez não ali um desenvolvedor vamos falar assim, mais tradicional, que fica só na aplicação e tal, mas quando você começa a sair um pouco daquele escopo tradicional e você precisa fazer uma multiplicidade grande ali de tarefas, ele acaba sendo muito útil, né? Então, até eu te mandei uma captura da tela, né? Falei, pô, fala sobre o seu URL, aí no dia seguinte eu abri, loguei no computador, tava um comando lá que eu tinha dado para criar um recurso que, enfim, esse tipo de coisa aí. Beleza. Então eu vou deixar aberto aí para tu fazer a tua apresentação e depois eu volto para fazer minhas considerações e, enfim, fazer pergunta baseada na tua apresentação aí. É isso aí. Boa sorte aí. Obrigado, eu vou precisar. A gente tinha combinado de eu fazer uma apresentação, mas acabou ficando meio corrido, e eu vou ser meio ousado aqui e vou mostrar a minha tela e vou tentar fazer tudo ao vivaço aqui. Então vai ser um momento bem oportuno de passar vergonha. Vou tirar essa tela aqui. Você consegue colocar aí, Carlos, fazendo um favor? Isso, já foi. Deixa eu puxar aqui o terminal. Né? Tela na preta, né? Legal, massa. O que vai acontecer, então, tá? Eu preciso falar sobre algumas coisas para a gente poder nivelar o assunto sobre Kill, né? E aí eu vou tentar usar essa telinha preta aí para poder dar os exemplos e para poder trocar um pouco sobre ele. Geralmente, quando eu estou com alguma dúvida sobre alguma ferramenta e tal, eu costumo... Cadê meu mouse, gente? Achei.
eu costumo ir pelo manual daquele serviço, né? Então já está até aquele meio que no histórico. E eu acho que esse cara aqui é o ponto-chave. Então, tu está usando um binário qualquer aí de um ambiente em que você não está muito familiarizado, você pode vir para cá para o Man e ver o que está falando sobre essa ferramenta. Então, eu vou usar o Man como base aí para poder apresentar o engenhoso seu URL aí. Então, aqui ele explica, né, que ele é baseado na LibQ, né, que ele faz transferências de protocolos, que ele suporta FTP, não sei quem é que usa FTP ainda, né, que ele tem o Parallel, né, então aqui é o pitch de venda deles, né, inicial ali, para a gente poder ficar feliz com a ferramenta. E aí eles vão contando aqui várias coisas, então eles vão dando exemplos, né, de que dá para fazer, como que dá para fazer, né, que dá para fazer algumas macros com ele e tal, que é bem legal quando você vai fazer um globing ou algum tipo de instrução que ela é múltipla, né? Por isso que ele é muito bom para hacking em geral, que a gente falou agora. E aí eu vou dar umas passadas aqui para a gente começar a falar sobre algumas coisas, né, em referente a ele. Então, daqui para frente, a gente começa a falar sobre os recursos dele, tá? E aí eu acho que isso é interessante porque a gente, às vezes, acaba optando por esses clientes de HTTP, mas nem sempre a gente precisaria deles. É legal a gente falar isso, né? Então, vocês vão ver que a gente consegue fazer uma série de configurações, autenticação, criar arquivos localmente para o nosso projeto e tal, e a gente consegue vir usando eles, né? Então, por exemplo, esse conceito de variáveis ele é bem legal. Então, eu posso pegar, definir algumas variáveis ali enquanto eu estou dando o meu comando e já passar. Então, vamos começar a entender um pouco mais tudo isso aí. Eu vou abrir aqui também agora um outro site. Vou deixar as janelas aqui lado a lado. Peraí, que eu vou ter que sair do full screen aqui. Né? Então, o que a gente vai entender aqui, né, desses caras? A gente vai ver o funcionamento dessas duas ferramentas, né, do Q, e eu vou deixar o navegador aqui do ladinho, só para a gente poder vir validando... Apertei o botão errado. Só para a gente poder vir validando as nossas requisições. E aí já fica até uma dica extra aí, né? Quando a gente precisar de validar um webhook ou alguma coisa assim, tem alguns sites que recebem nossos HTTP e imprimem para a gente o que ele recebeu. Então já é uma dica adicional, já que acabei de me dar conta de que vai acontecer. Então a gente já entendeu um pouco aí sobre o que tem, né, o que é a ferramenta Q, e aí a gente vai começar a fazer umas requisições para a gente começar a entender como é que ele funciona. Aí a dica seria esse site aqui, webhook.site, que ele é bonitinho e tal, mas só procurar por algum HTTP bin da vida que tem várias opções disponíveis, algumas são mais legais que as outras. Eu gosto desse aqui porque eu consigo, daqui a pouco eu vou mostrar, tem um canto aqui que eu consigo configurar o que ele me responde. Só achar que eu sempre esqueço. Enfim, quando chegar a hora, espero que eu seja iluminado e eu consiga mostrar para vocês. Mas então, acho que eu vou ter que organizar de outro jeito. Vou deixar esse cara aqui mais embaixo e esse cara aqui mais em cima. Acho que vai ficar melhor. Boa, acho que melhorou. Vai ficar full aqui a URL. Então, ó, o que está acontecendo aqui, né? Na linha de comando, né, no meu terminal. Dá mais um zoomzinho aqui. Credo. Aqui no terminal, eu vou estar chamando essa URL. Tá? E aqui, nesse site, ele vai receber essa URL aqui que eu chamar. Então, quando eu chamo, né, a URL usando o que eu chamar no popular aí do jargão da galera de tecnologia, é executar uma rotina. Né? Então, quando eu falar chamar, entenda que a gente não está chamando propriamente dito, a gente está, na verdade, direcionando ali o uso daquele recurso. Pronto, voltei aqui. E aí, olha só o que aconteceu. Então, eu executei o kill para essa URL aqui, sem parâmetro nenhum. O verbo que chegou lá foi o verbo get. Né? Então, o primeiro ponto interessante a gente entender é como é que funciona essa estrutura da web. Né? Então, às vezes a pessoa pode ter alguma dúvida, ter pego isso meio que no susto, né? Mas essa URL que a gente costuma chamar, né, que acaba sendo uma URI, ela tem uma série de coisas que acabaram ficando implícitas aqui. Então, tem o protocolo que foi usado, tem o domínio que foi usado,
tem o path que foi acessado, né? E aí aqui nesse site aqui em cima, pequenininho, né? Não tá aqui. A gente consegue ver o que chegou lá. Então ele falou já pra gente ali que foi um get, né? Ó, o verbo get. Ele também falou pra gente qual foi a URL, né, que foi chamada, isso a gente já sabe, não é novidade nenhuma. Ele consegue falar pra gente do user agente, né, o que foi passado, e ele consegue começar a imprimir aqui o que a gente mandou. Então, só para a gente poder entender a importância dessa ferramenta, eu vou começar a brincar um pouco com os parâmetros que a gente tem para poder fazer a chamada. Vou aumentar de novo aqui. Vou dar um Ctrl K. E eu vou começar aqui a especificar, por exemplo, ó, o verbo que eu queria mandar. Então, primeiro eu mandei um verbo que, por padrão, né, que ele pega automático. Então, ele acabou identificando o get. Mas se eu passar o parâmetro x, né, para o comando, então, ó, só para a gente não se perder. Deixa eu dar aqui um... Ah, não está inicializado. Deixa eu carregar aqui uma ferramenta rapidinho. Pronto. Ó, o comando é esse. O parâmetro, geralmente a gente deixa no final, né? É a URL. Até para especificar qual que vai ser o parâmetro da URL, mas se a gente não passar nada, ele já sabe. E aí a gente está dizendo, ó, com o parâmetro x, que o verbo HTTP é o post, tá? Ah, William, não estou ligado o que é verbo HTTP, como é que funciona isso. Tranquilo, só dá um Google aí rapidinho, um chat GPT da vida, que vai dar para ver ali de boa, né? Então você vai ver lá as especificações do HTTP, os detalhes dos verbos, mas aqui o x é uma forma de você passar por parâmetro o método que você quer. E se eu chamar aqui o passando x, ele vai automaticamente mandar um post, passando x com post, né? Lógico. Ele vai automaticamente, não porque eu que mandei, né? Mas ele vai enviar para lá o meu post. Demorou aqui. Não sei se é a internet que tropeçou ou que fiz alguma coisa errada. E aí chegou lá, ó, né? Agora como um post, a requisição. Mas até agora nada de novo, né? O que aconteceu aqui? Nada. Isso é normal, né? Você mandou um post e ele foi para lá. Essa resposta aqui é a resposta que fica lá no site, tá? Então, acho que era esse botão aqui que eu tinha que pôr. A resposta dele foi 200, foi um teste HTML, e ele botou esse conteúdo. Eu vou colocar aqui um Hello World, só para ficar mais bonitinho. World. Professor de inglês fala. World. Pronto, vou dar um save aqui. E aí eu vou até chamar de novo aqui. Tá ficando ruim assim, tudo muito lado. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar os dois em tela cheia. Vou ficar alternando entre as janelas. Eu acho que vai ficar mais confortável pra gente, pessoal. Pronto. Então, de novo, vou limpar aqui tudão. Com Ctrl K para ficar limpinho. Vou dar um post para lá. E agora chegou o Hello World, tá vendo? Se eu volto aqui, ó, eu vejo de novo aquela requisição aqui. Né? Então, por que chegou como post? Porque eu fui lá e falei que queria que fosse um post. Né? Se eu tivesse mandado como get de novo, mandar um get lá. Assim, ele continua chegando como um get lá. E o que está sendo impresso ali é a resposta. Ô, William, mas eu queria ver mais detalhes dessa requisição e tal. Sem problemas. A gente pode vir aqui e passar um outro parâmetro que é o V. Então, quando eu mando o V, o que vai acontecer com o seu URL? Ele vai discriminar várias etapas do processo interno dele. Né? Então, ele vai mostrar que ele negociou com esse cara, né, que ele localizou esse domínio na porta 443, que ele identificou esse PV6, esse PV4. E a gente fala de algumas coisas mais técnicas e tal, até que ele mostra, né, tudo que está aqui, ó, a setinha para lá é o que ele mandou, o que está com a setinha para cá é o que ele recebeu. Né? Então, ele mandou esses caras aqui, então isso aqui foi a resolução dele, ó, as asterísticas que ele estava resolvendo. Ele resolveu, caraca, eu sou ferrado, desculpa. Ele resolveu e aqui começa o que ele mandou. Até aqui. E aí ele falou, ó, mandei. E aí ele recebe. Né? HTTP ele é um protocolo síncrono. E aí chega aqui os headers, né? E tem aquele esquema da quebra de linha, né? A sintaxe de um pacote, né? HTTP, quando ele vem a resposta, ele vem também com os headers, e aí tem uma quebra de linhazinha para indicar que acabou o cabeçalho e o que vem no bar ali passa a ser o conteúdo.
né? Então, esse aqui, como a gente viu aqui, foi quando a gente executou o get com o v. Se eu fizer a mesma coisa com o post, dá certo também, ó. Eu passo o post e eu passo o v. Ele vai mostrar também agora o que ele fez. E aí o mesmo esquema, ó. Só que aí, quando ele for fazer o envio... eu não passei nada no conteúdo, daqui a pouco eu vou colocar então. Mas ele vai colocar aqui o conteúdo que ele mandou. Que agora, como eu tenho o post, né, eu posso passar argumentos no body da requisição. Eu não preciso mais ficar preso a esses adendos. E eu posso também, lógico, né, já começar passando parâmetros aqui pela query string. Então, eu posso mandar um var recebe value. Então, quando a gente fala de query string, é justamente esse argumento que a gente passa, que a gente consegue passar valores, né, via HTTP, estados ali, que, lógico, eles são transientes, né, o HTTP não guarda estado entre as transições. Eu vou falar mais de HTTP aqui, mas todas as características que a gente falar aqui para HTTP vão ser direcionadas para FTP, para LDAP e outros protocolos que com suas características, né? Então, também consigo passar valores nos outros, dependendo da forma com que eu negocio o conteúdo. Aquele query string que eu mandei, ó, ele vai chegar aqui, ó, var value. Então, nota que aqui não tinha no query string, no anterior, aqui já chegou. Né? Então, o que está acontecendo? Eu estou passando parâmetros, né, quando eu estou acessando ali aquele recurso. Isso, naturalmente, faz parte da web, né? A web é baseada nisso. Então, quando eu estou acessando um site, o Instagram, ou Google, etc., né, qualquer site que está via HTTP, é essa mágica que está acontecendo ali. Então, tudo isso que eu estou passando aqui que está acontecendo, vai acontecer também para outros cenários. Só que o que acontece quando a gente passa parâmetros pela query string? Né? A gente sabe que é um pouco limitado, e a gente sabe também que algumas definições que a gente tem, especificações de uso do HTTP, elas vão usar muitos verbos, né, HTTP, e também a construção da URL, né, a forma com que a URL é construída, e o body da requisição. Né? Então, quem já matou a charada aí sabe que eu estou falando do REST, né? Que é justamente essa estratégia de gerenciar status, né? Status aí via HTTP. E aí a gente passa a mandar informação no corpo da requisição. Né? E aí ele para de ir na query string, que é um pouco limitada também, não fica claro na spec qual o tamanho, mas é sabido. Né? Sempre que você ouviu falando é sabido, é tipo estudos mostram, sabe? Eu não sei o que é. Então, é sabido que não aguenta tanta coisa, né? Eu já tive, por exemplo, num projeto em que era sobre dados geográficos, quando a gente ia pesquisar um ponto, a gente tinha que pesquisar numa área. E uma área com pontos, latitude e longitude, né, muito granular, no GED, né? GED, não, desculpa, esqueci o nome do sistema geográfico. Mas o sistema de dados geográficos é gigante o payload. Então, a gente acabou tendo que fazer a pesquisa com post, por exemplo. E o pessoal ficava reclamando, fazendo pesquisa com post. É que eles não tinham visto o GraphQL ainda, mas quem sou eu para julgar? Então, bora lá. Se eu for passar dados, eu vou usar essa variável aqui, esse parâmetro aqui, desculpa, que é o D. Tá? Então, o D vai fazer com que esse valor vá para o body. E aí eu posso passar o mesmo valor que eu passei aqui, ó. Vou colocar assim com aspas, que eu acho que vai ficar mais legal. Vou botar aqui value, vai ficar mais claro. Value eu achei que misturou um pouco lá. E eu vou mandar o comando. Se eu voltar lá no webhook.site, eu consigo ver agora o raw content aqui, né, que chegou para mim, e aqui no form values o key value. Né? E aí, olha só que interessante, ó, que já aconteceu aqui, ó. Já brotou um application XWWW form URL encoded do Neida, magicamente. Note que aqui não tinha, e aqui passa a ter. Aí, aquela hora que você coça a barba assim, ou o cavanhaque puro assim, que aqui não está com barba, fala assim, curioso, né? O que aconteceu magicamente aqui? E dá para ficar pior, tá? Só para piorar um pouco mais, eu vou tirar aqui o post e vou passar só o "-d". E aí a gente vai ver lá, ó, que ele automaticamente já detectou o post, tá? Pega esse aí, post. Então, o que rolou? Só para a gente poder entender. Quando eu faço uma requisição passando o "-d", né, que seria D de era, de data, alguma coisa assim, o Kill já está entendendo o seguinte, né? O seu está entendendo, ele está passando dados, ele quer passar dados para o outro lado lá.
Então, o que está acontecendo? Eu vou entender esse dado que ele está mandando e já vou assinar esse request no formato que ele precisa, porque eu sou brother desse cara. Então, se eu colocar o "-v" aqui para a gente entender a requisição, a gente consegue ver que ele já automaticamente detectou que era um post que eu ia fazer, identificou, né, o tamanho do conteúdo e já colocou o content type, o URL form encoded, né, form URL encoded, eu sempre falo errado esse negócio. O que é esse cara aqui? Ele é basicamente um encoded tradicional, baseado em key value, igual eu coloquei aqui, né, igual a gente já vê aí nas queries string da vida. Se você acessar um site qualquer, você vai ver uma question mark, né, uma interrogação, e vai ver os e-comerciais conectando, né, o Q1, Q2, Q3, que eu posso passar vários aqui. Então, ele já fez isso para mim, né? Então, é bem nessa notação mesmo. Eu posso passar um array também, né, que seria mais ou menos assim. E ele vai automaticamente fazer essa transição. Vou colocar aqui value 2, e aqui o value 1. E aí eu vou lá olhar o que rolou. Ó, meu postzinho, que ele já sabe, e ele já sabe que chegou um array para minha variável aqui, né? Porque a notação que eu passei é justamente a notação que é suportada pelo esse content type. E aí você fala, legal. Mas e se eu quiser mudar o content type? Pode, por que não? Para eu mudar o content type, eu vou precisar de passar mais um parâmetro. Vou precisar de passar o parâmetro H. E aqui, o que esse parâmetro H faz? Ele permite que eu escreva o cabeçalho que eu quero, um header, né? H de header. E aí eu escrevo ele no formato que fica mesmo, né? Que é tipo a linha que vai ficar content, traço type. Aqui, eu acho que o protocolo compacta isso, fica tudo minúsculo, mas fica bonitinho quando a gente coloca assim, em caixa alta. E aqui eu poderia inventar uma moda, eu poderia botar um text barra HTML, sei lá. Vamos complicar aqui, estou improvisando. Vamos ver onde a gente vai sair. Então, eu mandei como text HTML. O que aconteceu com o request? Olha isso, cara. O form values não foi processado. Nota que aqui ele identificou o content type e ele identificou aqui o conteúdo. Mas aqui não foi. Frameworks mais modernos e tecnologias mais modernas hoje em dia, né, moderno geralmente é de hoje em dia, né? Mas talvez seja no futuro, não seja hoje em dia. Enfim, ferramentas atuais, elas têm a capacidade de entender o raw content, né, o conteúdo bruto ali, que chega numa requisição, e aplicar um body parser eficiente. Mas até uns anos atrás, ali, quem pegou ali um IE, né, o Internet Explorer, a web não era tão amigável com a gente. Então, poderia acontecer um erro de um body parser e tal. Por isso que é tão importante a gente definir o content type. Eu até estou lidando com um problema recente aí de um serviço que precisa receber o content type compatível com o conteúdo que ele recebe, senão ele dá um erro, né? O pessoal foi bem estrito ali em relação ao que eles queriam de informação. Mas aqui foi porque o webhook.site não quis ler o meu conteúdo, né? Ele chegou à conclusão de que ele só vai aceitar o conteúdo válido. A gente pode até fazer um teste, mas mais legal, que é tentar passar um content type mais tradicional, mais comum, que é o application-JSON, né? Mais comum para a troca de dados entre duas pontas. E aí vamos ver o que ele fez agora com essa mudança. Ele entendeu que foi JSON, sim, ó, que eu mandei para ele, só que ele continua falando, cara, tu mandou JSON e isso não é JSON. Não estou nem aí para você. Beleza, não tem problema. Vamos mandar então no formato que a gente está mandando para ele. Se eu falei que é JSON, vou mandar JSON para ele. E aí eu vou mudar esse cara aqui para ser um JSON. Então, se eu falei que era um key, vou mudar as aspas aqui, senão eu vou me complicar. Aqui é no eu mesmo. Então, eu vou mudar aqui para key. E aí o key era um array. Deixa tudo apertadinho assim, vai ficar mais bonitinho. Esqueci que eu mesmo combinei uma coisa e fiz outra. Então, vai ser o key vai receber um array que vai ser o value 1 e o value 2. E agora sim, aquele cara é um JSON válido, né? Então, seria um JSON válido, e eu mandei como JSON. O body parser desse cara aqui vai entender que chegou um JSON, e ele vai parsear isso para mim e mostrar
como... acho que ele não processa o JSON como um form values. Mas ele identificou aqui o JSON, deixou formatadinho e tal. Deve ser um JSON válido. Deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa errada aqui. Cadê? Deixa eu abrir uma tab aqui. Esse cara tá cheio de onda. Vou abrir logo no aba anônima. Ele tá cheio de nome tox. O JSON é válido. Então, não sei porque que ele não quis renderizar como form values. Provavelmente só está renderizando o que for o próprio URL form encoded. Mas não tem problema, tá? Porque o que a gente queria validar era só esse envio do application, JSON chegando e o conteúdo chegando, que na prática quem vai fazer o parse desse conteúdo é o body parser da aplicação de destino. Então, se a tua aplicação é Python, Go, Node, PHP, Java, ela recebe o raw content, tá? E aí a implementação do teu HTTP Handler é que vai ter que lidar com isso, porque é só texto que está sendo trocado de um lado para o outro, né? Não tem muito segredo. O que está rolando aí? Chegou notificação aqui. Ah, tá. Pô, bacana demais, né? Massa demais. Bora lá. O que eu quero mostrar mais que isso? Deu para ficar claro, né? Eu acho aí o básico, assim, em relação a como que a gente vai usar essa ferramenta e tal, para a gente poder acessar os recursos que a gente quer. Mas quando a gente está trabalhando ali com automação, com um ferramental mais avançado, às vezes a gente precisa de uns detalhes assim que eu queria também ressaltar aqui, que eu acho que eles são bem legais, né? Então, um detalhe que eu acho que me ajuda às vezes, por exemplo, é quando eu preciso de... Deixa eu botar aqui para poder ver, caso você fale alguma coisa comigo. Quando eu preciso de, por exemplo, entender o que está acontecendo na requisição, né? Então, eu mostrei ali, por exemplo, o traço V, que eu mandei naquela requisição inicial e a gente passou a mandar sempre com ele, né? Por que isso é importante? Tá? Se eu não passar o traço V, ele só dá a saída. E, cara, eu não sei que status que rolou aqui, né? Como é que ele fez para poder fazer esse output. E aí, uma parada que eu acho legal é que mesmo sem o traço V, eu consigo colocar o queue para fazer algumas coisas para mim, tá? Uma das coisas que eu consigo fazer, por exemplo, é escrever direto um arquivo. Então, por exemplo, se eu passar o O, não sei se é override, open, não sei o que deve ser esse parâmetro, a gente pode pesquisar no MER, mas se eu passar o parâmetro aqui, ele vai pegar o conteúdo que ele recebeu e botar num arquivo. Isso já pode ser útil, por exemplo, pegar uma credencial de algum lugar, ou fazer uma comunicação e jogar aqui, você já consegue fazer umas coisas engraçadinhas, umas coisas bonitinhas para fazer automação. Então, deixa eu botar aqui, por exemplo, teste.txt. O que vai acontecer? Ele vai ter executado o meu queue, e aí ele vai pegar a saída do queue e jogar no arquivo teste.txt. Então, é quase como se fosse uma transferência, né? Ele pega o que a gente quer e converte e põe lá para a gente. Show, já foi interessante, né? Mas, pô, e continua sendo a saída que eu tive. Eu quero uma informação específica, eu quero, sei lá, o status code dessa requisição. Então, o que eu consigo fazer, por exemplo? Eu consigo passar um parâmetro, deixa eu ver se é W maiúsculo ou minúsculo. E aí, aqui, eu consigo interpolar algumas variáveis do que ele vai me mandar. Então, eu poderia pegar, por exemplo, a variável HTTP code. E aí ele vai escrever para mim na saída aqui o 200, mas no arquivo ele vai continuar escrevendo o conteúdo, né? Então, com o W, eu consigo pegar algumas informações, né? E validar algumas coisas em relação a ele. E aí eu poderia até fazer um teste, por exemplo, tipo, sei lá, vou fazer um grep aqui para ver se é 200 que deu na requisição. Se for um 403 é porque deu errado, né? Então, eu já poderia dar um exit com 0 ou com 1 aqui em alguma rotina com base nisso que eu estou capturando, porque eu posso fazer até alguma coisa parecida com isso aqui, ó. E aí, se eu ficar muito viajado, você pode falar, tá, cara? Vou viajando aqui com as coisas que... É tipo um dump, vou chamar de dump essa variável.
de tudo que eu já fiz de lideragem com o Q. Então, se eu der um eco agora na variável dump, eu poderia fazer isso num script, ela vai ter justamente o status code da requisição que eu fiz. E eu poderia até, ao invés de imprimir, deixar ele no "-s", por exemplo. "-s" é "-q". É isso aí, é "-s". E aí ele passa a não imprimir mais a saída e jogar a saída lá para dentro, né? E tem o quite também, que eu consigo usar para poder passar como parâmetro. Digitei errado. Não, quite. Depois eu confirmo esse cara. Deve ser S mesmo, deve ser silent. Então, quer dizer, com essas ferramentas de formatação e de mudança ali do output do Q, eu consigo fazer umas coisas legais, né, em relação à automação. Eu posso, sei lá, de cabeça que eu lembro aqui, posso chamar na API do Slack para mandar uma mensagem quando chega alguma coisa, né, por exemplo. Bom, já deu para ter uma ideia mais ou menos desse tipo de configuração. Depois, se alguém quiser estressar um pouco mais, eu acho que eu posso até ajudar. Mas o que eu faço mais mesmo é brigar com o ChatGPT, tá? Então, eu entro lá com o ChatGPT, uma batalha hércula, e a gente tenta fazer alguma coisa juntos de vez em quando. O que mais que a gente pode fazer, tá? Eu brinquei agorinha, por exemplo, com a questão do GraphQL, né, do GraphQL e tal, e dá para usar, né, de boa, né? Então eu posso suprimir aqui a questão do header, por exemplo, e passar só um D com uma query, por exemplo. Vou pegar uma query aqui aleatória. Vamos dizer que o meu sistema tem uma query que, deixa eu tentar passar no JSON. Aí, deixa eu passar isso depois aqui. Então, vou mandar uma query para o meu sistema que, sei lá, deixa eu ver minha colinha aqui que eu coloquei. Ah, boa, uma query de user. Eu vou ter que pegar a cola aqui para facilitar. Coisa pra caraca para digitar. Com uma string dentro da outra, com esse conteúdo aqui. Né? Então, para quem está familiarizado, por exemplo, com o GraphQL, né, é basicamente uma comunicação toda via post over HTTP, né, sobre HTTP, que eu tenho umas notações ali para mandar queries, mutations, né, e algumas instruções que fazem parte da linguagem que foi criada lá pelos meninos da Meta, galera que pensou nessa estratégia. E aí você consegue fazer várias queries e tal, e ele vai me retornar, em geral, um JSON. Né? Então, só para a gente poder confirmar aqui que chega lá, bonitinho. Aí agora ele resolveu pegar o form values. Então, ordinário. Ah, é porque ele entendeu farm encoded. Foi mal. Então ele não pegou automático. Isso é interessante também, a gente ir controlando esse tipo de coisa, porque só da gente perceber que a requisição não chegou no formato que a gente queria, né, a gente já consegue também reagir. Então, eu pelo menos gosto muito dessa área, né, de entender o under the hood, né, entender o que está debaixo do capô. Eu não gosto muito de surfar em cima das coisas sem conhecer. Lógico que assim, inicialmente a gente acaba, né, embarcando para poder abraçar algum contexto e tal, mas eu gosto muito da ideia de saber o que eu estou fazendo ali por baixo dos panos. Eu me sinto bem mais confortável. Tá? Então, ó, trafega normal, né? Então você consegue usar e tal, sem problemas nenhum. Bem de boa aí esse tipo de tecnologia. Então poderia ser pegar um arquivo, como a gente falou, poderia ser fazer uma chamada para um GraphQL, poderia mandar, né, o que eu quisesse ali a partir da minha linha de comando. O que é bem legal porque deixa a gente bem próximo ali do que a gente precisa, né, de fazer. Uma parada que às vezes acontece também é a gente precisar mandar, tipo, sei lá, um arquivo no corpo de uma requisição. E também às vezes acontece, estava trabalhando também no sistema que tinha que mandar um VLOT e tal. E aí, o que vai acontecer? Até para simplificar, né,
a gente pode apagar essa parte toda aqui, porque quando a gente mandar o arquivo, a gente vai usar uma outra notação. Vou ter pego do histórico com um outro cara mais simples, né? Mas enfim. E aí, o arquivo ele usa geralmente o content type multipart form data. Mas ele aqui pega automático também, ó. Se eu passar aqui um F e mandar... a anotação vai ser file, arroba, eu acho. Deixa eu olhar a cola. E aí o arquivo está na minha pasta aqui mesmo, né? Aquele que a gente acabou de escrever. Acho que foi teste.txt. Se não for, ele vai dar erro. E ele automaticamente vai fazer para a gente o que ele tinha que fazer. Apagou o arquivo? Não, tá aqui, ó. Teste.txt. Arroba / teste.txt. File. File to read local. Deixa eu tentar botar um ponto aqui. Ponto barra. Então, igual eu falei, ele mandou multipart form data, né, como content type. E a gente consegue ver isso aqui, ó. Multipart form data. Então, você também consegue fazer envio de arquivos. Olha que doideira. Então, você está ali numa pipeline que precisa guardar um artefato, mandar um artefato para algum lugar, mandar um arquivo para o storage, né? Normalmente já começa a borbulhar aí de possibilidades, né? Não sei como é que é. E aí o arquivinho que está aqui, eu poderia baixar ele. Não vou baixar não, porque preguiça. Então, é mais um recurso bem legal que a gente consegue fazer usando esse cara. Eu gosto muito dessa possibilidade, né, de uso aí dele. Uma parada que eu também eu separei aqui para falar sobre, estava esquecendo, é de usar com o JQ, né, o JQ. JQ, sei lá como é que fala esse cara. Deixa eu ver se eu tenho instalado aqui, que eu acho que eu não instalei ele. Tem. O que acontece, tá? Às vezes não, né? É muito comum atualmente a gente usar APIs que são JSON, tá? A gente comunica muito com JSON aí, não sei se é uma realidade de todo mundo, mas a minha é. Deixa eu pegar aqui uma API legal, vou pegar uma API do Star Wars, tá? API do Star Wars, coisa engraçada. Vou pegar aqui a URL deles. Cara, caiu a API? Aqui tá funcionando. Boa. Então, ó, a URL começa com esse cara aqui, e aí eu vou fazendo requisições e ele vai me entregando, né? Então, o people 1 é o look, e assim sucessivamente. Vou pegar aqui, vou copiar e colar que eu sou preguiçoso, como eu já falei agora, e eu vou voltar lá para o nosso editor e vou fazer uma requisição. Aí quem estava prestando atenção vai se ligar que eu não coloquei parâmetro, ou seja, ele vai usar por definição o que ele quiser. E aí eu vou passar aqui, né, para pegar o people. E ele vai trazer... Não trouxe nada. Não trouxe nada. Eu preciso de algum token agora? Em teoria, ele tinha que trazer para mim já a listinha. Deixa eu pegar o mesmo request que ele fez aqui, que aí a gente já mata a nossa dúvida juntos. Essa ferramenta também aqui, acabei fazendo rápido, né? Desculpa. O que acontece, tá? Quando a gente está fazendo o uso dos navegadores, os navegadores têm essas ferramentas de desenvolvedor. E eu gosto muito de usar elas para entender até os sites que eu estou navegando, tá? Então, para eu acessar esse menu, eu posso só clicar com o botão direito e inspecionar a página, alguma coisa assim, ou em algum menu tipo ferramenta de desenvolvedor, que ele costuma estar por lá. Ou Ctrl Shift C, Ctrl F12, tem vários atalhos. E aí, o que a gente consegue ver nessa janelinha que se abre aqui? Ele tem uma série de abas aqui que vão dando para a gente... Deixa eu colocar fora para ver se fecha. Barra de cima lá. Aí fechou. Vão dando aqui algumas ferramentas para a gente. Então, a gente consegue ver até algumas coisas de erro dos sites e tal, enfim. Eu recomendo aí quem não conhece essa ferramenta estressar um pouco ela. E é porque eu estou falando dela, ó, eu fiz uma requisição aqui na página, e aí essas requisições internas das páginas, mesmo a própria requisição inicial, ó, vou deixar marcado aqui o preserve log, e o disable cache, eu vou dar um reload aqui na minha página. Veio um monte de informação. Se eu filtrar por doc, por exemplo, a doc é justamente a página inicial que tem tudo e tal, que é o HTMLzinho básico que vem.
Então, isso já é interessante. E aí fica mais interessante quando eu percebo que eu posso vir aqui na instrução que aconteceu, clicar com o botão direito em cima dela e copiar ela como seu URL. Aí eu posso copiar ela e mandar, por exemplo, para um troubleshoot de alguém, para o suporte, né, a URL que aconteceu ali de problema. Então, eu acabei de roubar, né, ali a requisição, e aí eu vou só dar uma repassada aqui só para a gente confirmar. Então, por exemplo, ó, tudo que está com H é header, tá vendo? Aqui ele está passando uma configuraçãozinha de cookie, né, o cookie dele, várias informações aqui. E aí perceba que como ele não passou parâmetro nenhum para a URL, ele colocou no começo. Então você pode deixar o URL no começo e depois largar um monte de parâmetro depois, não tem problema. Esse cara é mais velho, cheio de toque assim, que nem eu, vai falar de colocar no final, colocar num lugar específico, mas vai funcionar. Pode ser no meio também. Quando ele acha um parâmetro que é o textinho ali, que não tem algum prefixo na frente, ele já sabe o que aconteceu. Eu vou apagar um bocado de coisa aqui, só para não poluir muito. Então, eu vou dar um Ctrl+K no language, esse cara. Vou apagar um monte de coisa aqui. Aí, outro dia desse, alguém perguntou assim, pô, mas eu poderia passar um user agent? Né, alguém está fazendo um script, aí fica lá feião, né? Pode, tu pode colocar aqui até tá aqui Mozilla, eu vou botar o Vileira. Pronto, que aí quando eu fizer agora as requisições, os caras vão achar que eu sou um navegador especial aí. E vou apagar também esse header aqui de requested read. Boa. Não sei porque que minha requisição não funcionou, não. Acho que ele deve ser mais restritivo em relação a alguma coisa. Deixa eu tentar apagar mais parâmetros. Só de curiosidade, vai. Ainda tá vindo. Não, velho, tem alguma coisa errada. Implicância só. Gratuita. Que é isso. Então, o que aconteceu? Né? Eu fazendo a requisição aqui para a URL, né, da API que a gente está brincando com ela me retorna um monte de JSON estranho. Né, que fica bem legível aqui, né? Vamos falar a verdade que não é uma leitura muito confortável. Deixa eu colocar. Vou lá no editor online. Vou colar ele aqui, ó. Vendo estruturado assim fica um pouco menos pior. Deixa eu dar um zoom e arrastar esse cara aqui para lá. Então, isso aqui representaria o Luke Skywalker, né? Então, são as propriedades do Luke, etc, etc. E aí, vamos dizer que, pô, eu estou integrando uma API e eu quero pegar só a altura do Luke. Louro? Luke é louro? Eita. Eu quero pegar só a altura dele. Né? Então, tipo, para a gente fazer isso numa automação e tal, tentando puxar para o DevOps, tá? Para dar uma moral aí para as coisas que vocês gostam. Eu poderia fazer o esquema de fazer o seguinte, ó. Eu poderia pegar o output que saiu desse comando aqui e mandar justamente para o JKey, né? Que é o cara que faz um parser de JSON. Deve ser JSON Query, o nome dessa aplicação. Depois a gente pode jogar no main lá para ver o que ele fala, que eu não cheguei a pensar nisso. E aí, como é que é a instrução aqui? Eu consigo passar aqui uns seletores de JSON. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse JSON, transformar ele numa entidade que ele consegue fazer a aplicação do path que eu passar. E como ele é um objeto, né? Eu falei que eu queria pegar a altura. Ele vai aplicar esse cara e na saída ele vai pegar justamente o outputzinho que eu queria ali, que é esse cara aqui. Eu acho que tem como desativar o progress. Acho que é no progress, deixa eu ver. Eu invento parâmetros, tá, gente? Eu tenho esse hábito ruim aí de inventar parâmetro. Aí não tem. Triste. Depois eu procuro como é que tira o parâmetro. Que dá para tirar isso aqui, esse contadorzinho dá para tirar. Né? Então, eu consigo fazer isso para uma estrutura grande. Então, sei lá, vamos dizer que tu está fazendo lá a sua automação, que tu provisionou uma máquina, um EC2, um droplet, sei lá, e aí tu quer pegar pela API
alguma informação IP externo, público, que aquela máquina pegou. Então, tu chama lá a API, entende lá o JSON que tu quer, e aí tu pode até aplicar o JKey naquele JSON. Uma parada que eu costumo fazer, até para testar, é a seguinte, por exemplo, tá? Vamos dizer que eu quero testar um JSON, tirar o JKey aqui. Quero testar esse JSON no JKey para saber o que vai vir. Então, eu pego um exemplo da resposta que vai chegar, aí eu dou um eco nela, e aí eu jogo o grep no JKey com o seletor que eu estou aplicando. Vou botar o ponto name agora. Aí, se der certo aqui, eu já não preciso ficar batendo tanta requisição nas coisas e tal. Eu já tenho uma ideia de como é que é o seletor. Aqui meu seletor está meio tosco aqui, né? Deixa eu botar um seletor mais robusto aqui, ó. Vamos botar no ponto filmes o 0. Ah lá. Já ficou mais legal, né? Pô, já respeita um pouco mais esse cara. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma outra coisa mais complexa aqui. Deixa eu voltar lá no JSON Editor Online. Onde ele tá aqui, cara? Fechei. Acho que deve ter fechado, né? Não fecha as coisas, cara. Por que eu faço isso? Aqui tem o preview? Não tem. Enfim, é isso que é isso. Né? Dá para aplicar o seletor, e aí esse seletor tem uma anotação e tal, dá para ver na página do JKey ou no GPT. Ninguém vai marcar a documentação, a verdade é essa, né, gente? Eu tô fingindo aqui que eu não uso chat GPT, mas é tudo mentira. Eu vou pro Gemini, lá pro Gemini do Google, e fico perguntando para eles. Mas aqui ele teria alguns exemplos, tá vendo? De como é que é e tal. Numa época ancestral, a gente faria alguma coisa parecida com isso. Bom, então, além de a gente conseguir fazer as requisições, fica bem de boa da gente poder pegar esses outputs, né? E a gente poder lidar com eles, né? Bem tranquilo. Eu acho que a gente entende legal isso aí. Uma outra parada que pode acontecer é, tipo assim, algumas automações que a gente faz, era para ser assim, né? Não são públicas as requisições que a gente faz. E aí a gente vai ter que fazer algumas coisas ali. Eu acho que o mais simples de todo de autenticação, geralmente, é a gente colocar aquele Alt Basic, né? Que é bem muquirana, né? Um negócio mais tosco de todos, mas pelo menos é alguma coisa, né? Não fica um ponto SQL numa pasta pública HTML perdido em lugar nenhum. E aí, para a gente poder fazer esse cara, eu vou voltar lá no... Ctrl R aqui, para usar no meu histórico. Eu vou voltar lá no webhook.site para a gente poder passar uma autenticação para ele. Pronto, esse cara aqui. A gente voltou para ele e eu vou só passar uma autenticação. Se eu estiver passando uma autenticação básica, né, um Alt Basic, eu não sei se eu vou quebrar alguma ilusão de segurança de alguém, né? Mas o Alt Basic ele é bem tosco, tá, gente? Ele é um header com o usuário e a senha, né? Para disfarçar um pouco, de vez em quando a gente coloca isso com base 64, né? A gente pega esses dois caras, dá um base 64 nele, mas em 2025 qualquer menino já sabe o que é base 64, né? A pessoa bate o olho e fala, base 64. Mas teve uma era que isso já foi criptografia avançada. E aí, ó, chegou aqui as credenciais de autenticação, né? Provavelmente o webhook.site é feito em PHP, por isso que ele pegou nesse formato. Não sabia, parabéns para eles. Merecem meus... Isso que eu uso, e tinha esse match emocional com eles. Mas seria a estratégia aí, né? O cara com base 64 tá aqui, ó. Aí se eu der um... Deixa eu desencriptar esse cara aqui. Eu nunca sei como é que desencripta as coisas. B2A? Não lembro. Vamos ver se é isso mesmo. Não, então deve ser A2B. A2B. Olha aqui. Segurança monstra. É essa. Isso é segurança, meu amigo. Isso é segurança. Muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu dar um presente aqui. Não é. Já. Bom, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Tem as colinhas. Autenticação e tal, isso é bem legal. Eu queria falar um pouco da parte de configuração. Eu gosto da parte de configuração.
que acontece, tá? Por que em geral, o Postman acaba ganhando ali dessas ferramentas de linha de comando? Porque ele é muito prático, né? Então, a gente, em geral, tem essa questão de, já tenho aqui o meu cara que está rodando e tal, tá liso e etc. Então, não tem por que eu gastar tempo com isso. Mas se eu voltar aqui, ó, na minha pasta home, eu posso criar um arquivo .curl-rc. E aí esse arquivo ele pode ter configurações padrão minha, né? Então lembra que eu falei que dava para deixar as configurações aqui? Uma delas, por exemplo, eu acho que é assim, a user agent Wilera /1.0. Aí eu vou dar um Ctrl+X, já vou salvar de uma vez. Vou voltar lá para minha pasta de brincadeira e vou dar de novo aquele meu comando com usuário e senha mesmo, né, para ver o que aconteceu. E aí já chegou o get aqui, ó, com o usuário e com a senha, e o user agente, de novo, Postman, toma essa, ele chega aqui com o Wilera 1.0, né? Então, o que representou então essa configuração que a gente fez? É como se fosse um arquivo que vai fazer todas as instruções padrão. Então, vamos dizer que você sempre precisa fazer eu fiz burrice. Sempre precisa fazer uma requisição com... Continuo fazendo burrice. Sempre fazer uma requisição com JSON. Então, você vai vir aqui, vai dar um -h e vai colocar o content type application/JSON. Então, o que vai acontecer daqui para frente? O seu QRL já sabe que toda vez que tu fizer uma requisição, ele vai adicionar automaticamente esse header para você. Ó. Nota que o de cá não tinha, o de cá já tem. Né? E assim sucessivamente. Então, eu posso ir brincando com toda essa parafernália aí para preparar esse cara para fazer as coisas que a gente quer. Aí, uma pessoa mais crítica que ainda não está achando que o seu URL é maravilhoso, vai falar assim, mas o global só não me serve de nada. Não tem problema. Vamos partir para a configuração local. Aí, na configuração local, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar até um exemplo de como é que chama? Sobrescrito. Então, aqui, nesse cara, o user agente, já não é mais o Wilera 1.0. É o Wilera 1.0 que eu botei? Eu mudo os exemplos, aí depois eu fico sem saber o que eu fiz. Wilera 1.0. Aqui vai ser o Wilera 2.0. Tomara que funcione. E aí, quando eu fizer a requisição agora, além de eu referenciar, né, por padrão já aquele cara inicial, eu tenho que dar um "-k" o arquivo de configuração que eu quero passar, que é, nesse caso aqui, o .q. E aí, se deu tudo certo, ele vai ter sobrescrito o user da gente. Funcionou. Que isso, como pode? Né? Então, já explode aquela cabeça assim, né? Então você fica pensando, então ao invés de ter uma collection Postman e Insomnia da vida, que estão sequestrando nossos dados, roubando a gente, né? Essas empresas safadas que se vendem como open source e depois passam a cobrar por tudo e sincronizar e pegar nossos dados, eu consigo vir criando uma pastinha lá, poderia criar aqui uma pastinha, né, com as suas requisições. Vou criar aqui a pasta requests, sei lá, HTTP, .http para ficar oculto. Aí dentro dela eu poderia colocar esse .q, vamos ver para lá, vou colocar ele dentro da pasta .http e eu vou chamar ele de create custom.conf. Aí, quando eu for fazer uma nova requisição, eu vou chamar o .http create customer conf
E aí, quando chegar lá a requisição, ela vai estar configurada ainda com Ilera 2.0, né? Foi a configuração que eu fiz, mas poderia ser um negócio mais legal, também escroto isso. Também já posso falar. Eu falei, desculpa. Perdão. Eu quero desmonetizar o canal do meu amigo. Então, o que eu poderia colocar aqui era o traço D. Lembra que a gente falou do traço D? E aí o create customer seria, na verdade, o JSON de quando eu crio um usuário, que é justamente a name John Doe. Beleza. Então, agora quando eu fizer a mesma chamada com "-k", tudo aquilo que a gente falou até agora está valendo, tá? Cadê "-k" novo? Esse. Ele vai... deu errado. O que eu fiz errado? Uses uncoated white spaces. É um warning, né? Uses uncoated white spaces. Tá doidão esse cara. Olha no editor melhor ali. Então, ó, chegou o name. Tá quebrado mesmo, ó. O que eu fiz de errado? Deixa eu voltar lá. O JSON tá quebrado. Name, espaço, John. Assim. Era isso que eu tava chateado comigo? Deixa eu ver. Quase. Pô, cara, por que ele tá fazendo isso comigo? Que triste. Eu tenho que escapar os espaços? Não lembro. Eu olho isso com calma, como é que eu faço. Porque eu uso também nesse editor de tela preta, né? Ver se assim ele vai. Tá chateado comigo. Acho que é porque, então, eu vou ter que colocar aspas duplas. Acho que é isso que rola lá. Aí eu posso só fazer assim. Vamos ver se é isso. Preguiça que eu tava, velho, de fazer simples. E aí ele começa a mandar. Aí, olha só que massa. Vai linkar lá para a primeira coisa que eu mostrei no main. Não sei se vocês lembram que eu falei de variables, que eu tava aflito. Aqui no menu, ó. Demora um pouquinho para chegar. Aí nessas horas tá com a musiquinha de elevador. Então, ó, ele estaria passando aqui as variáveis, o URL que ele vai expandir, e eu poderia passar parâmetros para aquele cara. Então, eu poderia realmente criar ali o meu payload dentro da minha estrutura e vir passando esses parâmetros que eu quero. Aqui ele pegou na variável de ambiente, né? Mas eu poderia usar essa marcação dentro da URL, aí dentro do body, e passar ali os argumentos e tal. E, enfim, acho que vocês pegaram a ideia, né? Então, eu poderia substituir o que eu tenho ali numa collection do qualquer desses clientes que a gente usa por aí, né? Por essa API aqui, né? Então, agora a gente vai usar ali o Q para poder se comunicar com a API de um Kubernetes que vai estar rodando aqui na nossa máquina. Para eu poder fazer isso, eu vou usar aqui o próprio Hubstack que eu já tenho instalado. E deixa eu puxar para cá, só para a gente poder acabar de configurar ele, né? Para a gente poder fazer ele rodar. Aí ele já está até aqui, né, com o Kubernetes rodando, porque quando eu vim aqui na parte de configuração, já tinha deixado ele meio que pré-configurado. Mas é bem tranquilo, né? Fica até o link aí dessa ferramenta para quem quiser usar. Esse cara aqui, o Hubstack. É bem útil aí para quem está principalmente no Mac, né? Não sei se ele tem para outras plataformas, acho que deve ter. Mas vão acabar de subir aqui. Então, a gente está ali com o nosso Kubernetes rodando. Você não consegue fazer muita coisa, né? Se eu puxar aqui no kubectl um getAll. getAll, já estou aqui. Ele até tem ali, mas não está acontecendo nada, tá vendo? Tá mortão. E vamos só deployar aqui alguma coisa só para ele poder fazer alguma coisa. Então, ele já dá um exemplozinho aqui de alguma coisa que a gente possa fazer. Aí deu a sugestão de subir um Nginx. Gostei da sugestão. Vamos nela. Agora já começa a ter alguma coisa, né? Para a gente poder ver rodar. E aí, para a gente poder acessar esse cara,
a gente vai ter que dar um expose, né? Tem que dar um comando aqui para expor aquele código que a gente criou. Então, agora eu já tenho aqui o meu serviço rodando. Como eu deixei tudo automático e tal, é só um exemplo, ele pegou automaticamente essa portinha aqui, ó. E aqui, para eu poder bater lá, eu poderia... Até aqui um exemplo anterior já dos testes. E ele bateu lá no pod não tem nada, mesmo são Nginx. Mas esse 434 é aquele erro que é um sucesso, né? Então, quer dizer que o Nginx está rodando lá nessa porta e a gente poderia fazer algumas automações, identificar a estrutura do nosso cluster, identificar os recursos que a gente tem, né? E vai para a documentação do Kubernetes, que vai ter lá toda a documentação do que tem disponível, vai ter no próprio endpoint lá, para a gente poder ver o que está rolando. Acho que isso aqui, na verdade, já é o cara exposto, né? Então, a gente provisionou o nosso recurso ali através, né, do nosso OrbStack e consegue se comunicar até com a aplicação também através do seu URL, o que acaba sendo bem interessante, né? Enfim, fica aí uma outra sugestão para a parte de automação. Maneiro. Então, bora lá. Então, para a gente poder fazer um exemplo aí usando inteligência artificial, vamos pegar como exemplo a API da própria Anthropic, né, que é a galera que desenvolveu ali o Claude. E para isso a gente vai configurar aqui a chave, né, deles. Então, já está no histórico aqui, deixa essa chavezinha configurada. E aí, também já está no histórico aqui o comando para a gente poder fazer um prompt lá, né? Então, vou mandar aqui essa mensagem para ele, né, pedindo para ele me informar qual é o futuro do pool, né, o que ele acha do seu URL. E aí, vou colocar aqui 100 e tal, mas ele vai dar só um shotzinho lá e vai retornar um JSON para a gente. E aí tem uma explicaçãozinha, né, e tal. Então dá para a gente fazer algumas interações até com esse tipo de ferramenta. Pode pedir para ele contar uma piada, pode pedir para ele gerar alguma informação, né, e ter esse feedback direto aqui no chat, né, direto aqui no chat, direto aqui no terminal. Deixa no chat aí uma dica aí sobre o que fazer quando estiver integrando com esse tipo de ferramenta. Bora lá. Um outro exemplo que eu queria mostrar de uso pode ser até com um modelo local, né? A gente conhece esse cara aqui, né, o Ollama. É um dos modelos mais simples de você colocar para rodar local, né? Então você pode vir aqui e simplesmente fazer o download dele. E aí ele vai ficar bonitinho aqui no seu... nas suas aplicações, né? No meio dos seus outros carinhos. Então instale ele aqui para a gente. E se ele rodar, ele já fica ali de pé, né? E já está disponível. Então, ele sobe por padrão. Não lembro que porta. Tá aqui, já tem os exemplos aqui que eu tinha esquecido. Então ele vai subir por padrão na porta... localhost. Isso. E aí, uma outra coisa legal, que eu não sei se eu já tinha falado antes, a gente consegue validar se as coisas estão rodando. Então, dei um comandinho lá, validei que o Ollama está rodando. E aí, agora eu vou passar uma instrução para ele. Então, eu vou mandar aqui para ele gerar, né, um conteúdo me informando o que eu... vamos deixar assim, vamos ver o que ele vai falar. Então, bem genérico, sem contexto nenhum. E aí ele veio com essa, falou que o seu URL refere-se ao estilo de cabelo, castigo cobrando. Vamos tentar melhorar para ele, vai. Pegou pesado. Porque explique o software. Aqui. Tentar melhorar um pouco o contexto. Aí, ó, aí ele já foi um pouco melhor. Né? Então também um modelinho rodando local, né, para a gente poder fazer nossas brincadeirinhas aí, né, e fazer aí um pouco de uso dos LLMs, as ferramentas mais modernas que a gente tem para apoiar o desenvolvimento de software de um modo geral. Bom demais. Então, a gente acabou de ver ali a chamada para o Ollama, né? E como a gente já sabe, ou talvez não saiba ainda, né? Mas é uma ferramenta que pode ser usada como MCP Server, como
gestor de modelos, né, onde ele vai fazer várias coisas diferentes, você vai instalando os modelos nele, ele vai fazendo com que eles interajam com as suas ferramentas. Então, a gente já consegue chegar bem longe, né? Então, tudo que a gente viu aí até agora, só com o próprio seu URL já deixa a gente em uma situação bem interessante de parametrização, de configuração e de uma riqueza bem grande ali de possibilidades que se abrem conforme a gente vai dominando essa ferramenta. Então, só para a gente poder fazer uma última chamadinha aqui num outro modelo, vou botar aqui o 2, só para a gente ver uma saída diferente, que ele já está instalado lá, né? Pode rodar que eu vou mostrar. Os modelos estão configurados lá. Então, já deu um output aqui, né? Sobre o Q e tal, fica bem próximo. E é só para a gente poder ver, né, os modelos que a gente pode usar, né, as configurações que a gente consegue. E, logicamente, que tem ali as opções de configuração que o próprio Olema já tem para a gente, né, que tem toda essa possibilidade aí de informação, inclusive criar um modelo, treinar e tal. A ferramenta é bem maneira, super recomendo. De vez em quando eu fico fazendo os testes, quando dá tempo, né? Porque o dia a dia é bem mais pegado. E, cara, acho que era isso. Talvez, não sei se o Carlos tem alguma coisa mais que ele acha que seria interessante a gente trocar aí. Não, agora tenho perguntas para fazer da minha parte, né? Enfim. Opa! Tomara que você vai responder, pô. Não, deixa mais comentário, assim, porque eu acho que é importante. O seu URL é uma ferramenta muito poderosa e a gente usa muito no dia a dia, tanto quem é dev, com o pessoal de Ops, o pessoal que é DevOps, o pessoal que é CRS sempre usa. E acho que é muito importante esse vídeo aqui. É um vídeo que eu considero de fundamento, igual como o vídeo Git, que teve aqui também, que foi o Theo Calvo, né, que fez. E, assim, acho que quem acompanha a gente tem que ter esse vídeo aqui como fundamento também, como base. Que vocês puderem ver, serve para tudo, né? Serve para quem quer desenvolver, serve para lidar com diversos tipos de APIs, diferentes tipos de APIs, trabalhar com REST, RESTful, trabalhar com GraphQL, trabalhar com as APIs das LLMs, com MCP, com Kubernetes, enfim. Isso aqui é uma ferramenta muito poderosa. Que, na realidade, a que a gente pode perceber é que existe agora no mercado um conceito que, na verdade, tudo é API, né? Tipo, tudo, a gente tem API todo quanto é lugar. Então, o seu URL é como se fosse um cliente universal para isso, né? Para conectar as coisas e para ajudar a gente a testar, né? A fazer testar nossas APIs e, enfim, é muito bom para isso, né? Muito bom para a gente interagir, automatizar e tudo mais. Automatizar quando a gente for criar pipelines, utilizar o seu URL nas pipelines. E assim, acho que esse vídeo aqui foi muito bom para esclarecer isso, para mostrar isso, né? Funcionando na prática. E é isso, né? Assim, eu queria enfatizar isso no final e dizer que esse é um dos principais motivos, né, de eu ter escolhido essa ferramenta aqui na primeira temporada e para ela fechar, né? Para ela fechar com chave de ouro esses vídeos aí. E aí eu queria saber tuas considerações, assim, qual a tua visão. Assim, que nem tu falou, gostei que tu conversou, que a gente estava conversando antes. Falei, pô, apresenta para a gente lá o seu URL. E aí aí é engraçado esse feeling, porque é uma coisa que já está no automático para a gente, está tão no automático, é igual o Git, né? Tão automático que a gente acaba que... É igual andar, igual caminhar, andar, coisa que a gente faz no automático. Tá no automático. Né? Então, comer, né? Quando você está comendo um biscoito ali e aí tu nem viu que acabou um tira-gosto e tipo, porque tu ficou comendo no automático, né? Exatamente. Então é uma coisa complexa, mas que está no automático de todos os profissionais de tecnologia, né? Desde o dev, o pessoal de rede. E eu queria saber a tua opinião sobre isso, né? Que agora que tu mostrou para a galera e a gente mostrou em várias realidades, né? E ferramenta de pessoal de operação, em desenvolvimento web, desenvolvimento em LLM, etc. Eu queria saber da tua impressão relacionada a isso. Sim. Cara, tipo...
Acho que foi muito acertada a sua frase de falar que é fundamento. E um ponto que eu acho que a gente que acaba ficando mais experiente nem sempre consegue mensurar o tamanho do impacto que é o fundamento. Porque na prática, o que é? Às vezes a pessoa fala assim, isso aí para mim é avançado. A gente fala, cara, o avançado nada mais é do que o básico empilhado, né? O fundamento um em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro. Então, matemática e língua, só que a ciência vai ser isso, tipo, você precisa de ter os pilares ali, as células básicas, né, os átomos daquela construção, e você vai juntando esses átomos, você vai formando moléculas, vai formando outras coisas, e eu acho que o Q, o Git, né, o JQ que a gente viu aqui agora, conhecimentos também de Bash, noções ali de padrões tipo YAML, JSON, são fundamentos, cara, você vai precisar disso em qualquer ambiente hoje, né? E eu vou além, né? Essa parte ali de inteligência artificial também está se tornando, né? A gente vai usar esse termo inteligência artificial para ficar mais fácil, né? Mas está se tornando peça-chave também no desenvolvimento, né? Ter umas noções também do que são essas coisas e como que elas podem te ajudar, integrá-las no seu dia a dia também vão ser um diferencial. Então, acho que se eu tivesse de dar alguma dica, assim, era essa, tipo, pega esses fundamentos e sempre volta neles, né? Não deixa... a gente sabe que quando a gente entra no mercado, tipo, você tem que surfar em um monte de coisa. Acho que eu cheguei a falar isso durante o vídeo. Você, não dá para aprender tudo para fazer o seu primeiro dia de trampo. É complicado. Você vai ficar 5 anos estudando para começar a primeira coisa. Mas depois que você está lá dentro, tem que aproveitar cada dia que você tem de oportunidade, cada comando que você dá, cada instrução que você dá, cada coisa que você vai fazer, estuda um pouco, pega mais um fundamento e aí tu cria um repertório. Eu acho que essa que é a peça-chave do profissional do futuro. É um cara que tem um repertório vasto, né? Ele vai saber de várias coisas diferentes, vai trocar de contexto, vai trocar de time, vai trocar de ambiente, vai trocar de empresa, e ele vai ter uma capacidade de performar relativamente rápida em relação a uma pessoa que está muito fixa em um contexto muito específico, limitado da tecnologia. Né? Então, isso. Você vai poder alternar, né, entre os ambientes de forma mais tranquila. Eu acho que isso é importante, eu acho que ter noção dos contextos, só que o pessoal tem que entender o seguinte, que existem os papéis, né? Existem os contextos, existem os papéis. Eu posso ser engenheiro, se a gente é engenheiro, a gente tem que ter um nível alto de engenharia. A gente não pode abdicar isso. Só que eu não sou engenheiro, tipo, sei lá, 100%, 24 horas por dia, né? Uma hora eu vou ser usuário, sim. Às vezes eu sento aqui, eu peço para o assistente tocar uma música que eu gosto, tá entendendo? E aí eu posso usar um software onde o meu papel, eu sou usuário, eu não sou engenheiro. O lance é o seguinte, o que o pessoal tem que tomar cuidado é que se o seu papel, se você é uma pessoa de tecnologia, você não pode abdicar, não tem como abdicar disso, entende? E por isso que não pode esquecer das coisas. Porque às vezes o pessoal fala, assim, eu vejo muita gente falar, porque eu não sei como, não sei se é Duke Kruger, não sei se é assassino, não sei se é síndrome. Dunning Kruger. Não sei se é. Eu não sei se isso se aplica para gente que é velho também, porque isso o que eu quero dizer é coisas que afetam a gente também, entendeu? Tipo, sim, claro. Que nem a gente faz algumas coisas no automático, como tu citou aí, o exemplo do seu URL. A gente faz a coisa no automático e esquece que a gente teve um trabalho, a gente teve tudo isso que você explicou aí, teve um tempo de amadurecer, que no começo a gente não mexia com essas coisas, com essas ferramentas, tá entendendo? E aí o que acontece? A gente tem essa impressão e aí a gente olha, sei lá, as coisas novas, por exemplo, ferramenta de LLM, ferramentas de inteligência artificial, que são boas, etc. E a gente tem que tomar cuidado para não julgar isso pelo nosso prisma, entende? Pela nossa visão. Porque a gente tem, para a gente isso é uma ferramenta poderosa, entende? Isso vai casar porque a gente não vai deixar de aprender o que a gente já sabe. Mas a pessoa que está tá no processo, olha, eu estou no processo de aprendizado, eu estou no processo de evoluir a minha engenharia. Aí ela não pode abdicar. Ela não pode dizer, por exemplo, eu posso dizer, a gente pode dizer, olha, o status quo das coisas como eram antes de ALM acabou.
A gente pode dizer isso, porque talvez para a gente acabou, porque a gente é multidisciplinar, multicontexto. Sim. A gente já vê muita coisa. Tem mais de 10 anos de cara, no mínimo mais de 10 anos. Né? Deve ter muito mais. Eu e tu deve ter mais de 20. Já deve ter visto muita coisa. Entendeu? Só que tem gente que está entrando agora que não viu. Tá, verdade. E essas pessoas, por exemplo, todos os conceitos que a gente está falando aqui, MCP, LLM, tudo está conversando com o seu RL. Tudo. Sim. Todos estão com o seu RL. Quer dizer, todos têm API. A pessoa tem que saber o conceito de API. HTTP. A pessoa saber o conceito de HTTP, PDP, camada 7, camada 4, tem guia de rede. Tá entendendo? Sim. Então isso não tem como abdicar disso, cara. Aí eu vou abdicar disso. Tu mostrou no processo da tua apresentação, tu mostrou todos os níveis que um dev sênior ou um técnico sênior consegue alcançar. Tu mostrou um nível de engenharia alto e tu mostrou também que vou buscar ali as coisas no... vou fazer umas perguntas pro ChatGPT. Tá, vou pesquisar, tu pesquisou no Google, vou pesquisar no Google. Aí outras partes não, tu já foi direto. Olha, esse site aqui tem essa ferramenta, tu já tá no automático, tá entendendo? Tá no automático na gente. Mas quem tá entrando na área não tem isso. Tá, repertório, quem tá né? entrando, não tem. Quem tá entrando tá começando a ver. Aí se eu digo, olha, tu tem que perguntar as coisas pro ChatGPT, pro LLM. E na verdade eu não tô, tá entendendo? Eu não tô fazendo meu papel, porque a gente tem vários papéis, né? A gente é trabalhador, a gente expõe nossos conhecimentos para a comunidade. A gente também é educador. O dev é educador, cara. O dev sênior é educador. Porque é uma coisa que quando a gente ensina, a gente aprende também. Né? Não sei se você concorda com isso. E a única coisa que eu gosto de enfatizar é isso, né? A pessoa tomar cuidado. Então, as ferramentas, elas têm que ser usadas, mas a pessoa tem que entender que, às vezes, naquele momento que ela está usando, ela não está sendo engenheira. Não está sendo a pessoa engenheira, está sendo um usuário. Eu sou usuário aqui em casa. Tá entendendo? Sou usuário aqui em casa. Tá entendendo? Sim. Então, eu acho que isso que tem que ficar meio claro para quem está apresentar aqui as coisas. Né? E por isso que tem essas ferramentas. O pessoal fala, nossa, mas tu está falando de seu URL, teve aqui de sonar, teve guia, a gente está falando essas coisas são elementares para a gente. Pra gente, na verdade. Pra gente, mas para quem está entrando não é. Não sei se tu concorda com essa visão. Não, concordo total. Né? Foi até aquele assunto que eu puxei inicialmente, né? Tipo, falei do seu URL, eu desdenhei, falei, pô, seu URL, velho, coisa básica, né? Não tem muito o que montar. E eu fui pro ChatGPT e falei, faz um material uma lista de tópicos sobre o seu URL. Aí são uns 15 slides, assim. Falei, tá pronto. Aí eu comecei a fazer um dump do que eu usava, né? E fui olhar o meu histórico do meu terminal. Eu falei, caraca, velho, eu tenho uns Eliases que eu uso. Eu não mostrei, não sei nem porquê, esqueci. Mas para deixar algumas coisas em atalho, né? Algumas coisas que você faz no seu dia a dia ali, alguma coisa que seja rotineira, sei lá, vou mandar com um post para um projeto que eu testo quase todo dia. Aí você vai deixar já um apelido lá no seu terminal. Então vai virando uma parada muito, né, interiorizada. Né? E às vezes a gente acaba aprendendo essas coisas com ferramentas que tem uma interface, né? Eu falei algumas vezes brincando do Postman, do Insomnia, que são ferramentas muito populares para poder fazer requisição. Mas como é que você coloca o Postman na tua pipeline? Como é que tu automatiza o teu GitOps com Insomnia? Não tem lá, vai dar uma apt-get Insomnia no Alpine, no APK-DD? Não é assim que funciona. É isso aí. Então lá, na hora que você vai automatizar, você vai ter que ter um monte de coisa que é headless, uma opção de coisa que não vai ter os botões. E claro, cara, assim, eu sou o cara dos botões, tá? Então, eu não gosto muito de usar o Git na linha de comando, porque eu acabo trabalhando para tem muitas branches, por exemplo. Eu uso o Fork, eu uso o Smart Git, eu uso ferramentas. Mas,
Se me apertar, eu precisar, eu vou saber que existe comando, eu vou saber que tem ali a parte... Mas é isso, mas é o que eu falei, é o contexto, né? Nesse momento, tu é usuário, tu precisa do IDE, nesse momento. Preciso de IDE, pô, eu fico órfão, vou trabalhar com PHP, por exemplo, sem IDE, vou refactorar um namespace, vou mover um arquivo, vou ter que achar em todas as referências? Não, velho, não tem condição. Vou para a ferramenta de exatamente. E aí é o que a gente está a conversar aqui. Né? A gente tem que ser não é multidisciplinar. Multitarefa. A gente tem que fechar em todo lugar, porque a gente tem que saber ser um bom usuário de IDE e tem que saber que, por exemplo, às vezes está lá no troubleshoot e tu precisa fazer o seu URL na API do Kubernetes, né? Às vezes nem na API das apps que estão rodando os workloads, é na própria API. E aí, se tu sabe, não é que tu sabe, na realidade, se tu tem intimidade com o seu URL, tu usa isso. Eu uso muito isso, cara. Eu uso muito isso. Acho que, sei lá, nos últimos anos, nos últimos 8 anos que eu estou muito direto com o Kubernetes, eu uso muito o seu URL, mas muito mesmo, cara. Muito. Assim, na hora do sufoco, me salva demais. Sim, a série é o War-Room, né? Quando tu vem numa War-Room, tu entra num pod e dá um seu URL para o outro para saber se está se comunicando. Exatamente, ou tu acessa um ambiente e tu quer saber se aquele serviço está de pé, você dá um seu URL, é uma coisa quase que é natural, tu nem lembra que tu fez, será que você está de pé? Aí saiu, foi. Né? E como é que eu vou fazer? Vou instalar o Postman no servidor? Não vai funcionar. É isso mesmo. Então é isso. William, o que é que tu tá fazendo na tua vida pessoal? Vamos lá, antes de terminar, antes de fechar. O que é que tu tá fazendo na tua vida pessoal? Como é que tá? Cara, a vida fora do trabalho. Eu sou pai e sou marido, né? Então, gira muito em torno disso ali, né? Um churrasquinho com a galera ali, final de semana e tal. E tô bem quietão, assim, de atividade física. Então, atividade física tem sido só limpar para a piscina, né? Então, eu vou lá limpar a piscina, minha atividade física do dia. E assistindo série e filme mesmo, cara, assim, sabe? Não tô muito antenado em nada, não, assim. A pessoa tá paradona, tá a situação meio complicada. Trabalhando bastante, né? Aí fica mais difícil um pouco também. Desanima. Eu tô terminando de gravar, esse aqui é o último do álbum. Eu acho que os vídeos aqui só voltam em julho, porque eu vou estar de férias semana que vem. Se tiver vídeo antes, vai ser 1 ou 2, não sei. Eu não sei. Provavelmente eu não vou fazer, porque eu vou estar com a minha mãe, que ela vai vir de férias para cá, para Portugal. E vou estar viajando com a minha mãe e minha esposa. Basicamente isso, né, da minha parte. Eu quero descansar. Bom, cara. Pode falar, desculpa. Não, tranquilo. O que movimenta um pouco aqui é a comunidade, né? O PHP com Rapadura. Tô com a camisa de russas aqui. Tem uma célula lá. E aí todo mês tem o PH Pinga, né? Que a gente encontra lá para trocar ideia. Teve um evento recente, uns 2 meses atrás, numa faculdade aqui, deu uma galera boa. Mas agora acho que eu vou ter evento só para o final do ano, setembro, mais ou menos, ali que tem a Front-End CE, que vai ser aqui no Ceará também, né? Em Fortaleza. E eu devo aparecer no TDC também, talvez, em São Paulo. Tá meio que andando por esse caminho aí. Legal. Mas é trabalho também, né? Para mim, essas coisas de comunidade acabam sendo trabalho também. Eu curto e tal, porque eu acho que é importante. Mas, tipo, igual com os vídeos, não é diversão só, né? É trabalho, é compromisso. Tu vai ter que editar os vídeos, tu vai ter que falar com a galera, né? Um tempo que você poderia estar fazendo outra coisa que você está dedicando ali. Então, eu sempre na equação interna aqui, eu não falo dessas coisas como diversão só, porque eu sempre coloquei na conta de trabalho. A minha presença na comunidade, a minha atuação, sempre tudo na conta como trabalho. Porque por mais que seja uma coisa pelo menos prazerosa, não é um momento familiar, né? Então é uma coisa que eu dedico um tempo que às vezes poderia estar com os meus filhos ou com a minha esposa para estar contribuindo com o resto do pessoal, devolvendo, né, o que a galera fez por mim aí, o tanto de conteúdo que eu consumi, o tanto que eu aprendi, o tanto que eu tive de aumento de repertório com a comunidade também. Então é uma forma de devolver um pouco para a galera. É isso aí, a gente está devolvendo aí. É isso. É isso, cara, deixa aberto para a despedida aí. Faz a tua despedida. Bom demais, pessoal. Bom,
Espero que fique melhor na edição, né? O conteúdo. Brincadeira. Mas, assim, a gente viu aqui uma série de informações interessantes sobre o seu URL, né? Uma linha de comando para fazer requisições HTTP, FTP, etc. Mas não se atenha só a esse conteúdo, tá? Eu acho que é uma ponte de entrada para a gente saber que existe. Eu acho que o ponto-chave de conteúdos que a gente assiste, de palestras, de eventos, é a gente saber que aquele conteúdo existe, que aquela informação é possível. Né? Então, pega tudo que você puder de informação, aumenta seu repertório e usa isso para você saber que você pode fazer tudo isso e daqui a um pouco conseguir me mostrar mais coisas que eu nem sabia que eram possíveis de ser feitas. Né? Então, eu gosto sempre de deixar como provocação e não como um consumo passivo. Né? Sempre que a gente consumir um conteúdo, sempre que a gente aprender alguma coisa nova, que aquilo seja uma coisa ativa. Você vai ver que vai fazer mais sentido, porque vai passar a fazer parte do seu dia a dia. E, enfim, deixa um pouquinho insônia de lado, deixa um pouquinho o Postman do lado, dá uns treinos que vocês vão ver que vai fazer sentido, sabe? Ter uma vivência com essas ferramentas, ter um sentimento de saber ali, né, gerenciar um sentimento de propriedade com elas, muda um pouco a tua forma de pensar. Né? Então, o computador para uma pessoa de tecnologia hoje ele tem que ser uma extensão da forma com que ela pensa. E aí eu acho que essas ferramentas básicas que essa série o Arrum trouxe para vocês, elas são uma fonte inesgotável de sabedoria. Que aí quando vocês estiverem ali nos momentos que vocês vão precisar de ser ágeis, né, com um bom terminal configurado, com tudo isso que vocês já devem ter visto, né, vocês vão ver que a performance de vocês vai ser superior e vocês vão ter muito para mostrar para a galera por aí afora. Beleza? Bons estudos aí. Beleza, queria agradecer a tua presença, né? E, enfim, foi muito bom esse vídeo. E é isso, pessoal. Dá tchau aí, pessoal. E, enfim, muito obrigado. Tchau, pessoal.